Pois bem, galera, sexta-feira, né? Não foi aquela sexta-feira que a galera esperava depois do payroll. Era exatamente o que eu esperava, uma sexta-feira de correção, né? A menos que realmente o payroll viesse muito ruim no sentido de é, ruim para o emprego, né? Que é bom para a bolsa, mas veio o contrário. Era esperado aí 187 mil vagas sendo criadas e vieram, se não me engano, mais de 500 mil, né? Não chega a ser o triplo, mas foi o suficiente para assustar o mercado. E aí fica a minha pergunta até, se o Powell, né, e os dirigentes do Fed já não tinham ideia desse número, né? Porque é um número oficial, diferentemente do ADP, é um número oficial que deve demorar aí para ser levantado, enfim, deve ter métricas, vários indicadores de medição, né? E para uma decisão de política monetária tomada 2 dias antes, né, na quarta-feira, você fazer isso sabendo que vai sair o payroll, que ele é um excelente indicador de atividade econômica, ou pelo menos ele responde aí a um dos dois mandatos do Fed, né? Um deles é inflação, então são indicadores como CPI e CPI são extremamente importantes para tomar a decisão do Fed, e o outro é geração de emprego, né? Então, junto com geração de emprego, o salário médio aí dos americanos. Então, é, acho até vendo, né, agora pelo retrovisor o discurso do Powell na coletiva, né, e o comunicado, ele falando no plural que vão ter mais aumentos de juros, enquanto as apostas todas eram para um aumento de 25 base points na quarta-feira e depois, na próxima, em março, zero. E já cortes até iniciando já esse ano. E mudou tudo na sexta-feira, tudo, né? As apostas passaram a ser majoritárias, mais de 60% de que não vão ter cortes esse ano. E ele falou no plural, então, se as apostas de zero, né, aumento de estabilidade, né, de manutenção da taxa para março, caíram por terra e tem apostas para maio, né? Já que ele falou no plural. Então, alguns Fed Boys já falando que a taxa vai ficar acima de 5 por um bom tempo. Ele vem dando esses recados já há um bom tempo. E a crítica que todos fazem, inclusive e eu já fazia antes, na época do Trump, e agora já é praticamente senso comum, né? Sempre comentei, galera, mais importante do que a decisão do FONC é a entrevista do Powell, porque ele sempre de alguma maneira, no início eu achava até, às vezes, algumas respostas que ele dava era tão divergente dos comunicados do FONC, que eu achava que era atrapalhada dele, né? Que ele se atrapalhava. Enfim, de repente, para mim foi uma visão simplista, né? Eu acho que, na verdade, não tem, apesar de ser no final uma atrapalhada dele, na verdade, ele continua tentando sempre através das palavras, né? Ele faz uma política monetária, mas através das palavras ele tenta amenizar os impactos da política monetária no mercado. Ou seja, o discurso dele é para o mercado sempre, mas como tem que ser, né? De um presidente de banco central, só que é um discurso tentando sempre tranquilizar o mercado, né? E não é função dele tranquilizar o mercado. O mercado que você tranquilizar, toma Rivotril, porra. Né? Não foi o Lula que falou isso no início do ano? Toma ou no discurso, em algum discurso lá em dezembro, toma Rivotril, né? Ele ficar insistindo, vamos ter soft landing, etc. Foi o que aconteceu, o mercado apostou, né? Já vem apostando
né? Na minha concepção, contra o Fed, mas ele passa mensagens que aí parece que o mercado está alinhado com o Fed, né? Então, apesar de ele ter usado no plural, na entrevista de quarta-feira, que vamos ter mais aumentos no plural, não é mais aumento, mais um aumento, mais aumentos, o mercado se agarrou, né, na quarta-feira e quinta a frase de que agora nós conseguimos enxergar um processo deflacionário, e que já que se iniciou um processo deflacionário, né? O mercado se agarrou a isso. Só que ele falou processo deflacionário em bens, em serviço ainda não é possível se observar, que é o que leva mais tempo para a política monetária é, impactar, né? E serviços, estamos falando aí de salários, etc. Não que em bens salários não façam parte, afinal, manufatura, etc. Tem o custo aí do homem-hora de trabalho, né? Mas serviços, que é um percentual grande aí do PIB americano, né, e geração de empregos, tudo mais, ele deixou claro que ainda não chegou, né? Não foi a política monetária não foi transmitida ainda para esse setor. E aí veio o payroll provando isso, né? A gente tinha tido um payroll 3 reuniões atrás 4 reuniões atrás agora, né, que estava em 3,5% o desemprego, né? Aí quando o desemprego passou para 3,7, cresceu, houve uma puta comemoração do mercado, né? Pivô do Fed, né? E aí estamos vendo essa puxada aí desde outubro, e depois veio novamente um payroll caindo para 3,5, voltando ao que era antes, e agora esse payroll em 3,4. Caiu mais um pouquinho, mostrando que o desemprego tá nas suas mínimas históricas. A última vez que chegou nesse patamar foi há 53 anos atrás, né? Que teve esse patamar de pleno emprego. Então, pleno emprego significa salários mais altos, né? Enfim, salários mais altos acaba sendo inflação, e salários mais altos também gera consumo, então pode até acabar interrompendo a queda aí do preço de produtos, né? Inclusive o salário, a expectativa era que o salário cedesse para a alta cedesse, né? A alta anualizada cedesse para 4,3% e foi para 4,4%, pouca coisa, mas o payroll veio muito ruim para o mercado. Então, o mercado, né, que eu, como eu vinha falando desde que eu retornei de férias na quarta-feira passada, na terça, no caso, no programa da BMC, o mercado está apostando contra o Fed, né? E é o próprio mercado que sempre disse, não se aposta contra o Fed, não se aposta contra o Fed. Mas como que o mercado está apostando contra o Fed? Ele está negando qualquer sinal que o Fed dê, né, ou a economia dê, e mostre necessidade de uma política monetária mais hawkish, mais dura, e se agarra a qualquer notícia, qualquer indicador, qualquer comentário do Powell de que está em soft landing, não vai ter recessão, etc.